Boa noite a todos e todas. Hoje, 28 de julho, Papo de Segunda estará trazendo a reflexão sobre a clínica peripatética. O que será clínica peripatética? Qual a sua origem? De onde vem? Por que esse nome tão estranho, tão diferente? Pois é uma história que eu acho muito interessante, que, na realidade, é um pedaço da história do Brasil que jamais deveria ser esquecida, porque ela fala de uma alternativa que foi posta para acolher os diferentes sociais, sejam eles com sofrimento mental, diferentes mentais, sejam eles usuários de substâncias psicoativas, sejam legais ou ilegais, ou seja, todos aqueles que a gente não consegue perceber sua participação social e, mais ainda, valorar a participação social dessa população. Dentro dessa perspectiva que nós adotamos já há alguns séculos, sempre acreditando que a cultura dos colonizadores europeus é que é a cultura que traz a verdade. Boa noite, Edna. Boa noite, tudo bem? Tudo. Já fez a mudança? Não. Estou no meio dela. Mas, como eu estava dizendo, Edna, hoje a gente vai conversar sobre a clínica peripatética. Surge um grupo de pessoas que não aceitam, pura e simplesmente, verdades que até ali estavam impostas, né, dentro de um regime que era um regime de uma ditadura militar e empresarial que queria conduzir o povo brasileiro a pura e simplesmente andar de cabeça baixa, acreditando que tudo que vinha do exterior era o melhor. E que todos aqueles que pensavam diferente estavam errados. Ou eram criminosos, ou eram doentes mentais, desajustados mentais, e por isso deveriam ser afastados do convívio social. Essa nuvem negra sobre o país durou 21 anos. Durante 21 anos, a nação brasileira ficou subjugada a meia dúzia de mentiras, meia dúzia de verdades, e o clima de desânimo persistia. Até que aqueles que estavam comandando a elite percebeu que ela já tinha perdido o controle e resolveu assumir o controle, promovendo a transformação da sociedade e trazendo de volta as eleições para presidente da República. Com isso, foi feito o maior movimento social até hoje da história do Brasil, o Direta Já. O Direta Já não foi possível implementar as eleições diretas, porém, foi possível
eleger Tancredo Neves para a presidência da República e, ao mesmo tempo, o vice José Sarney. Acontece que Tancredo morre antes de tomar posse, Sarney ocupa o lugar dele. E a população brasileira se sente livre daqueles grilhões e volta a sonhar. Temos aí uma nova Constituição, a Constituinte de 88, que é uma Constituinte chamada Constituinte Cidadã até hoje. Embora já completamente alterada, embora já completamente usurpada do povo brasileiro, mas era uma constituinte que apontava novos caminhos. E um dos caminhos que foram apontados foi no acolhimento daqueles que eram os diferentes sociais. Com ela se consolidou a reforma psiquiátrica. Com ela, ao se consolidar a reforma psiquiátrica, começam a ser desativados os manicômios e barbáries, como que aconteceu em Barbacena, um manicômio que matou 60 mil pessoas. 60 mil brasileiros foram mortos por serem diferentes. Não cometeram nenhum crime. Não fizeram nada que merecesse um destino como esse. O que mereceu, o que foi, pura e simplesmente, por serem diferentes. Ao mesmo tempo, surgem as eleições. E quais eleições? É eleito em Santos um governo absolutamente democrático e assume a Secretaria Municipal de Saúde uma pessoa chamada Davi Capistrano, o qual deveria receber até hoje inúmeras homenagens, dada a sua coragem, o seu vigor, a sua humanidade, o que se perdeu com o tempo. Davi Capistrano foi um herói dentro da luta psiquiátrica, porque ele ousou transformar o que para muitos era uma ilusão, uma teoria, em uma realidade. Juntou em torno dele meia dúzia de sonhadores. E, em vez de esperar o Estado construir as condições para que eles pudessem desenvolver o trabalho tão sonhado, não. Eles foram para as ruas desenvolver os trabalhos que eles queriam. Daí surge um termo que até ali era absolutamente estranho, porque até ali o que se imaginava, o que se exercia dentro da prática médica manicomial, era que a ciência deveria conduzir os profissionais da área de saúde e eles deveriam ser absolutamente imparciais, não terem nenhum envolvimento com os pacientes, muito pelo contrário, tratarem os pacientes como se eles fossem robôs, pura e simplesmente cumprindo as rotinas de atendimento que a ciência determinava. A única coisa que esqueceram, como continuam esquecendo até hoje, que a ciência é feita por cientistas. E os cientistas têm ideologias, credos, etc, etc. E como hoje nós já sabemos, nós sequer conseguimos ver aquilo que não acreditamos que exista. Então, um cientista vai ver aquilo que ele, anterior ao fato, ele acredita que existe. É o credo dele quem conduz toda a ciência que ele vai estruturar. Mas nada disso era levado em consideração.
E aí, esse grupo de profissionais se auto-intitulava de profissionais afetivos. Eram aqueles que estabeleciam relações afetivas com seus pacientes. Naquela época, o que era algo absolutamente estranho se pensar, eles começaram a reunir equipes para trabalhar com pessoas que tivessem distúrbios mentais. Não era mais uma relação pessoal entre o psiquiatra e o seu paciente. Não. Era uma relação de uma equipe multidisciplinar, transdisciplinar, onde que sequer existiam funções pré-definidas ou cargos de chefia. O que existia era um grupo de pessoas com conhecimentos distintos que discutiam os casos e estabeleciam condutas, cada um dentro da sua perspectiva de trabalho, mas condutas essas que possibilitassem, que viabilizassem o atendimento daquela pessoa de uma forma mais tranquila e mais humana para o paciente. E assim começa a se estabelecer, pela primeira vez na história do Brasil, uma relação entre profissionais e pacientes, que não era mais baseada na ciência, era baseada no afeto. A ciência existia, não era ignorada, só que ela ficava paralela. Ela era uma ferramenta e não o ator principal da relação. Não era ela quem determinava o que deveria ser feito. Quem determinava o que deveria ser feito era o paciente. Era ele a autoridade máxima sobre a sua vida. Cabiam aos profissionais que atuavam com ele viabilizar aquele desejo. Junto com isso, né, surge uma prática secular, a prática adotada por Aristeu, ou Aristóteles, na Grécia. Aristóteles, poucos sabem disso, era um analfabeto, sim. Esse gênio da matemática, que todos estudaram a teoria de Aristóteles na escola, era analfabeto. Tudo que nós sabemos a respeito dele foi porque Platão era seu aluno e Platão fazia as anotações, porque ele sequer sabia escrever. Que coisa estranha, né? Um gênio na matemática, analfabeto. Vejam só, que coisa absurda. Mas era assim. E Aristóteles, como nunca tinha frequentado uma escola, ele tinha uma certa ojeriza à questão, à escola em si, aquela organização escolar. Então, ele ficava andando por Atenas com seus alunos, caminhando, dando aulas peripatéticas para os seus alunos. Ele interagia com aquele ambiente em que eles estavam, e, a partir dessa interação com aquele ambiente, ele ia produzindo a aula, produzindo a matemática. Boa noite, Adilson. Vejam só, de novo, olha que surpresa que nos traz. Um analfabeto que transforma a matemática, que percebe uma série de correlações entre muitas coisas e formas, principalmente. Inaugura, lá antes de Cristo, não, desculpe, depois de Cristo, mas pertinho, século II ou III, inaugura
as aulas peripatéticas, caminhando pelas ruas. Assim, voltando a Santos, na década de 90, como aqueles profissionais também não tinham salas para trabalhar, também não tinham locais para trabalhar. Eles vão em busca dos seus pacientes, fazendo visitas ativas. E aí veja que coisa estranha. Mas vocês já imaginaram um psicólogo ir até a casa de uma pessoa, no meio de uma comunidade, uma casa construída em madeira, um barraco, para fazer terapia familiar com a família, os pais, os filhos? Pois é, era assim que acontecia. A terapia, a clínica peripatética. Não eram os doentes que iam em busca, eram os profissionais que iam em busca. Eram eles que caminhavam pela cidade, e ao caminhar pela cidade, iam se relacionando com as pessoas. E quando se relacionavam com as pessoas, produziam conhecimentos, conhecimentos esses que foram sendo catalogados, estudados em vários livros. Daí surge a clínica peripatética, porque também tínhamos médicos de família, que eram profissionais da área de saúde, que iam até os seus pacientes, assim como enfermeiras, psicólogas, terapeutas ocupacionais e todos os outros. Segundo a literatura a esse respeito, até a polícia de Santos ficava absolutamente surpreendida, porque situações em que antes eram situações controversas, que a polícia tinha que intervir, pois é, não era mais a polícia, eram os profissionais. Então, é narrado no livro, por exemplo, uma situação de uma pessoa em surto, um homem em surto muito forte, que tem um momento de extrema agressividade e começa a agredir um carro. Se juntam vários profissionais, vários policiais, tentando contê-lo, até que chega uma mulher magrinha, pequenininha, olha para ele e fala assim: acabou, vem cá, me dá a mão. Ele dá a mão para ela e todos os dois saem andando de volta e vão embora. A essas alturas já existia o primeiro núcleo de atendimento psicossocial, que depois o Ministério da Saúde resolve mudar o nome e bota CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial. Mas esse centro, CAPS, nasce dos NAPS, que é da clínica peripatética. O cenário mudava todo. Tinha um grupo de crianças em situação de rua que foi levada para acampar numa chácara. E no acampamento tiveram diversas atividades, inclusive muitas rodas de conversa. E, ao final dos dias, ficaram 3 dias, 2 dias, não me lembro mais, acampados. E, ao final do dia dos acampamentos, o líder das crianças em situação de rua reuniu a todos e arguiu a todos, crianças e profissionais e todos os presentes, qual seria o próximo passo. O que seria feito, o que cada um se propunha a fazer para consolidar aquelas conquistas que haviam ocorrido durante aqueles dias. Que haviam sido dias sem brigas, sem discussões, sem desrespeitos,
que ele, esse adolescente, estava impressionado como era possível fazer diferente. E cobra-se dele. Ele, aliás, cobra do grupo um desdobramento real de tudo aquilo. Você veja, aquela criança de repente despontou como uma liderança positiva, como uma liderança em que queria e cobrava de todos, e do Estado, inclusive, ações consequentes, ações reais, para que a vida levada naqueles dias não se esgotassem daquele dia. Isso era clínica peripatética. Que fossem adequadas ao momento vivido. Mas isso, esse era todo o fato. O restante era algo que era trabalhado. Mas o restante era algo que era trabalhado dentro do próprio processo. Como que era dito, de que forma era dito, isso tudo. Não era pré-meditado, não era a ciência quem estabelecia, muito pelo contrário, era a relação que imperava. Era o respeito que era a base de tudo. Independente da condição do outro, se o outro sabia somar 2 mais 2, ixi, caiu a internet, viu? Isso. Deu umas falhadas antes, mas agora eu estou ouvindo bem. Então ótimo. Então voltemos. Se você... Agora travou de novo. Oi, estão me escutando agora? Voltou agora. Então tá bom. Então, voltando lá, né? O momento anterior da clínica peripatética é muito próximo, era muito próximo ao momento que nós vivemos.
Anterior a isso, né, o que existia era um grupo de pessoas que dominavam o país como se fossem dono deles, mas, na realidade, eram carrapatos que viviam às custas do Estado brasileiro, sob todos os aspectos. Por outro lado, né, um pequeno grupo de pessoas que teimava em sonhar, teimava em não deixar com que as coisas pura e simplesmente fossem como pareciam ser. As pessoas teimavam em querer transformar as realidades em algo mais próximo do que elas acreditavam, do que elas desejavam. E, dentro disso, foram fazendo as coisas na medida do seu possível. Foram fazendo as coisas dentro das suas possibilidades. E, nesse fazer as coisas dentro do seu possível, construiu-se, por exemplo, o SUS. O SUS é fruto disso. Construiu-se, por exemplo, a reforma psiquiátrica, que vem sendo destruída, literalmente, né, pelas comunidades terapêuticas e tudo mais. Mas, assim como atualmente também, tem uns poucos de nós que também não se resignam com isso e lutam, independente dos títulos que possam ter ou não ter, independente de qualquer coisa, pura e simplesmente lutam, porque acreditam que é possível algo diferente. Isso é a clínica peripatética. A clínica peripatética é o retorno à busca pela utopia, a crença na utopia, a crença que é possível viver uma realidade diferente. É possível estar num mundo diferente, onde as diferenças se complementem. As diferenças não são oposição, são complementares. Não se briga pela verdade, se luta por aquilo que a gente acredita, por uma ética de vida, e baseada no respeito, na colaboração, na solidariedade. Então, só retomando para alguns que chegaram, já quando a gente falava, o nome peripatética nasce da prática de Aristóteles dar aulas. Aristóteles, que era espanto de muitos, analfabeto, onde tudo que nós sabemos a respeito dele é porque Platão era seu aluno e Platão anotava tudo. Então, e como Aristóteles nunca tinha frequentado escola, porque não era da elite grega, ele dava a aula dele andando por Atenas e interagindo com o meio. Daí surge o termo peripatético. E também esse grupo de pessoas que surge na segunda metade da década de 80, na prefeitura de Santos, na ausência de equipamentos adequados para atenderem a população com distúrbio mental, vai em busca deles, interage com eles nos seus próprios ambientes, interage com eles da forma com que lhes é possível, mas atuam decisivamente na busca da construção de uma sociedade mais justa, mais ética e mais solidária. Perguntas? Eu tenho. Eu queria saber se o protocolo atual do CAPES ele precisa alguma melhoria ou do jeito que está, tá bom?
O protocolo de atendimento. Olha, eu vou dar uma resposta curta para você, mas a Edna é muito mais capaz do que eu de responder essa pergunta. Assim, primeiro, atualmente, né, aqueles profissionais que atuam efetivamente nos equipamentos públicos, na saúde mental, são, antes de mais nada, heróis, porque eles não têm nenhum apoio, ou muito pouco apoio, do Estado para exercerem seus trabalhos. Então, a gente falar de protocolo de atendimento de CAPS atualmente, antes de mais nada, falar da parte que o Estado não cumpre, de tal maneira que viabilizasse o trabalho dessas pessoas. Mas, além disso, a Edna pode nos falar. Diga lá, Edna. Boa noite. Com os intervalos aí da internet, né? Mas deu para ouvir muito bem essa beleza de síntese que o Paulo tem uma capacidade incrível de fazer. É ele e o professor Lancetti, que um livro tão pequenininho, lançado há 20 e tantos anos atrás, ele faz um passeio histórico de um tratado de saúde mental. É impressionante. Eu já tinha lido há algum tempo e reli para o encontro de hoje. E a gente pode falar mais durante esse nosso encontro. Olha só, Tabaco, a gente viveu um período, né, muito, muito, muito triste, né? Que foi o do governo passado, que eu não gosto nem de falar no nome, porque pode me contaminar, mas foi um momento muito difícil. Foi uma parada muito grande, uma estagnação, então ninguém fica parado, né, na modernidade. Na verdade, a parada foi um grande retrocesso, né? E aí a gente vem, apesar, igual o Chico Buarque lá, apesar de você, nós brigamos muito durante todo esse tempo. Então, 18 de maio aconteceu todos esses anos, né? O Dia da Luta Antimanicomial. Quando a gente, eu digo em tempo, estou falando do Rio de Janeiro, talvez até de alguns estados, né, que eu tenho conhecimento, tipo Minas Gerais, de São Paulo, Rio Grande do Sul, mais ou menos. Bom, então vamos lá. E aí, o que eu vejo atualmente, né? Eu acho que a gente está correndo atrás do prejuízo com muita dificuldade, tá? Vejo um avanço em relação a alguns comportamentos que os profissionais dos CAPs tinham e que o professor Lancetti, ele fala muito no livro dele, que eles, há 20 anos atrás, ele só não usou a palavra rede, mas ele já falava. Então, nós não sabíamos trabalhar em rede. A gente está aprendendo. De vez em quando, a gente tem umas recaídas e acha que o CAPS é o centro do universo. Aquele diagrama que tinha do Ministério, que tinha o CAPS como centro do diagrama e que depois ele foi mudado para a estratégia de saúde da família,
né? Eu acho que ele é perfeito. A gente aprendeu, está aprendendo a trabalhar em rede. E aí, seja na estratégia, seja nos cultos religiosos, nos abrigos, com exceção, né? Com exceção dessa coisa horrorosa aí que tem que é o holocausto aí das pessoas que usam, fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, essas internações compulsórias, etc. Então, acho que foi um ganho. Um outro ponto que a gente evoluiu muito é em relação ao atendimento à crise. O sujeito, quando chegava, o nosso usuário, quando chegava num CAPS e ele estava em crise, ele rapidamente ele era indicado um pronto-socorro para ele ser atendido. Hoje em dia, a gente tenta o máximo evitar que isso aconteça. A gente faz um acolhimento mais intensivo, quando necessário, faz uso da medicação, que geralmente precisa, é muito difícil, né, você conseguir. Eu estou evitando a palavra conter, não é conter, é acolher, né? Acolher esse sujeito nesse momento que ele muitas vezes ele não consegue te ouvir, ele não consegue ouvir. E aí a medicação ela dá uma baixada e aí a gente consegue, aí é que ele seja, que ele nos ouça. Então, um CAPS 2, eu estou falando do CAPS 2, que o CAPS 3 não é outra lógica, né? No CAPS 2, a gente tem, por exemplo, um leito lá, né? Que é um espaço para dar uma segurada nessa crise. Então, de uma maneira geral, sabe, Taracu, eu acho que a gente está sobrevivendo. A gente tem, eu estava esquecendo, né, uma coisa horrorosa, que infelizmente o Rio de Janeiro inteiro, a saúde mental está por conta de OS, Organização Social. Isso aí, para a gente, eu acho que para todas as especialidades é horrível, quanto mais na saúde mental. Porque a questão, a gente, poxa, demora para caramba para conseguir vincular, conseguir que ele faça um vínculo, né? E aí, com determinado técnico de saúde mental, e aí, pronto, troca a OS. Ultimamente, tem acontecido que as OS têm mudado, mas têm aproveitado alguns profissionais. Então, isso já é uma grande coisa. Mas aí, nessa interface entre trocar uma OS, entrar outro OS, por acaso o usuário sabe, ele já fica instável, já fica muito ameaçado, com medo de perder a técnica de referência dele, etc, etc. Eu acho que, eu não sei se eu consegui te responder, mas, num balanço geral, eu acho que a gente está caminhando, mas caminhando, e eu sou Lula, tá? Pelo amor de Deus, mas eu esperava mais desse governo. Tá? Bem, Principalmente em relação às comunidades terapêuticas, né? Que
Um dinheiro foi muito grande, dinheiro que ele colocou logo no início. Mas vamos lá. A gente tem o coordenador de saúde mental, né, que era da Brasme, né? Acho que ele já veio até falar aqui, não já? Já, Já. É o Pinho, né? E isso. antes era uma professora de enfermagem aposentada. Então, eu tenho esperança, tá? Alguma pergunta, Tabaco, em alguma? O que eu tenho dúvida é se a norma atual do governo federal, eles chamam de protocolo de atendimento, atende ao mínimo. É lógico que sempre vai precisar evolução, tudo precisa de evolução, mas já tem uma norma que atende o mínimo necessário ou ela precisa mudança urgente? Não, olha só, a legislação ela tem uma proporcionalidade entre o número de CAPs e o tipo, número e tipo de CAPs, quantitativo e tipo de CAPs 1, 2 ou 3, pela a população, né, de determinado estado, determinado município. Não chega nem perto, tá? E houve essa parada enorme no outro governo, não se inaugurou nenhum, e agora está muito lentinho, tá? Está muito lentinho. Em relação a essa palavrinha assim, protocolo, que você usou, a gente tem muito cuidado quando a gente fala em protocolo, né? Porque protocolo parece alguma coisa muito hard, né? A tecnologia dura que diz o professor Merri, né? Então, e aí o professor Lancetti, no livro, ele fala muito dessa flexibilidade, né? Que a gente tem que pensar no comum, fazendo recorte para o singular. Então, esse protocolo, inclusive, é algo que eu tenho começado a falar, que a gente precisa pensar, não digo um protocolo, mas algumas orientações para o atendimento na crise, porque os usuários eles ficam muito assustados, os outros que estão no espaço, por exemplo, da convivência. Então, acho que a gente tem que ter algumas orientações mais escritas, principalmente quando lida, por exemplo, com a gente lá na UERJ, que tem muito aluno e eles têm um turnover, né? Eles se formam, etc. E tem outro. Acho que a gente precisa pensar em algumas orientações. Protocolos, a gente não trabalha com protocolo, tá? Bem, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Vitor, Marta, Dilson, Giuseppe, Alexandre. Fale, Adilson. Diga lá, Eu Adilson. tenho um comentário, né? E eu. Olá, boa noite para todas, para todos e todos. Eu sou Adilson, estou aqui em São Paulo, Zona Leste, capital. E a gente fazia bastante. Também eu conheci o Lancete, né? Estava aqui também em São Paulo, fazendo militância com a gente nas frentes, na Cracolândia, nas reuniões da luta antimanicomial. Felizmente partiu, né? Aí, infelizmente ou felizmente, né? E aí eu conheci um pouco dessa ideia da clínica peripatética, né? Que é andar pelos territórios, que é a ideia da rede de atenção psicossocial.
Agora, eu vou falar uma coisa, assim, a gente tem uma ideia, né, inicial, e essa ideia, eu já falei, estou repetindo de novo, aí eu venho falando que ela está sendo cada vez mais corroída, né, pela privatização do Sistema Único de Saúde. E hoje, aquele modelo que foi pensado da reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira não tem mais, assim, né, não. Hoje, se uma pessoa usuária que está lá no tratamento, mesmo na assembleia, ela fazer qualquer questionamento que não esteja de agrado da gerência, ela é expulsa. Eu falo expulsa do meu jeito de falar, mas eles falam que é alta administrativa, porque a pessoa não estava adequada às regras dos serviços. Aí coloca um monte de outra taxação em cima da pessoa para que ela não fale mais naqueles espaços, mesmo no Conselho de Unidade, que aqui em São Paulo tem a lei, tem 2 leis e 2 decretos de Conselho de Unidades na saúde mental e no SUS, em toda a rede, né? Mesmo assim, dependendo da gestão, tem a punição. Aí por isso que eu falo, quando tem a lei e tem os decretos, e tem um direito e tem a punição pela gestão, entendeu? Ela passa a ser uma ideia libertária e passa a ser punitivista. Por isso que quando eu escrevo por uma sociedade sem manicômio, antiproibicionista, porque o proibicionismo ele mata, e tanto nas drogas quanto no cala-boca, né? E o manicômio é dentro dos muros e extramuros, que é o pior, o extramuros, no coração da sociedade. Então, quando eu escrevo ali, essa frase está dizendo muito. Já é gente que escreveu, não fui eu que inventei, né? Só estou repetindo. E a gente precisa voltar. A gente sabe de estado que a saúde é toda privatizada, né? Por organizações sociais que não obedecem nada do que foi pensado lá atrás na reforma psiquiátrica antimanicomial brasileira. Essa semana mesmo a gente teve uma reunião, aliás, 2 reuniões de 3 horas. 3 horas na quinta, 3 horas na sexta, discutindo essas questões de rede no estado, na plenária estadual de saúde de São Paulo, que os conselheiros, mesmo os conselheiros e conselheira estadual, também não conseguem dar conta, sofre ataque do Estado contra a atuação dos próprios conselheiros e conselheiras estaduais. Quer dizer, tá uma coisa absurda dentro do próprio Sistema Único de Saúde, né? Aí eu venho sempre falando essa ideia maravilhosa que foi pensada da reforma psiquiátrica antimanicomial. No passado, ela está cada vez mais deteriorada, né, por esse sistema de governança que tem tido de 2000 de uns tempos para cá, nem vou falar determinar tempo, a gente sabe pelas portarias onde vai entrando os processos de privatização, né, da mãozinha lavar outra, e como vai corroendo a ideia que era boa, né, e que não é mais boa. A gente fica perguntando,
é como melhorar, né? Foi falado aí, citado, sempre lembrado, a questão do financiamento das comunidades terapêuticas, que é os novas formas de financiamento de manicômios modernos espalhado agora extramuros. E ontem eu tive a tristeza de ouvir gente de movimento, porque eu me reúno até dia de domingo, tá? Até domingo eu estava reunido de 19 até umas 23 horas já num grupo sobre drogas. E as pessoas agora querem se reunir os movimentos de droga, olha só, quer para falar com a federação, a FEBRACT, porque a FEBRACT é Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, Confenact e FEBRACT, tá? Para mostrar o plano de redução de dano. Eu falei, Jesus, como se eles não soubessem, né? E agora o povo está encantado porque viu a nova coordenadora da Confenact. Então, assim, olha aqui, gente de política de álcool e outras drogas e do campo da esquerda e do campo progressista. Aí eu falei, estou encantado pelo convite que eles fizeram agora nesse Planad lá em Brasília, que teve essa presencial, que teve no dia 23. Não sei se alguém que está aqui foi lá, tomado pelas comunidades terapêuticas e pelas federações de CET, e dizendo que está ganhando. Está dizendo que está ganhando. Eu falei, quem celebra contrato? Quem está celebrando contrato? Milionários. Agora é um pacote de 100, mais 100 comunidades financiadas pelo MDS. Quem é? CAPs novos? É 100 novos CAPs, novos alquidrogas? É 100 novos CAPs adultos dentro da rede de atenção psicossocial? Ou mais 100 novas CETs, pago com dinheiro público, né? Eu falei isso lá, agora tem pessoas que elas, ao invés de pensar e olhar as coisas, elas começam a ter raiva, que você é o chato, que você vê demais, que não é assim, companheiro, né, irmão, entendeu? Isso que me dá nojo. Adilson. Paro por aqui, obrigado. Não, para não, porque eu quero te provocar. Assim como eu quero provocar... Ué, cadê o Adilson? Ué? Bem, a Edna também saiu. Não, a Edna está aqui, que ela mudou de lugar. Edna, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que é uma pergunta que eu me faço o tempo todo. Que é assim, se a gente pensar um pouco, a gente vai ver o integrante da pop rua mais conhecido de toda a história da humanidade. Oi, Adilson, que bom você voltou. Foi Jesus Cristo, né? E aí isso demonstra que sempre existiram os excluídos sociais. A gente vê em diferentes períodos da história da humanidade estratégias como essa clínica peripatética que aconteceram e tiveram resultados fantásticos. Toda essa história de Lancete, e não só dele, mas todos eles, é fantástica. O custo dela, em termos financeiros, é muito menor. E, no entanto, terminou. Nós estamos indo para o 4º governo Lula, assim espero, né? Sendo que, entre eles, ainda tivemos 1,5 governo da Dilma. Ou seja, nós estamos há quase 20 anos
sobre o governo do PT. E essa questão da saúde mental se agravou muito nesses últimos 25 anos, a ponto de surgirem essas comunidades terapêuticas, financiadas pelo Estado, como disse o Adilson, né? E que é verdade. E que, se você conversar como eu já conversei, né, converso de vez em quando com o pessoal do MDS, eles dizem que são contra. Eles dizem que não querem financiar também comunidades terapêuticas, mas que isso é uma demanda das famílias e acaba essa demanda da família sendo prioritária. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Isso não é uma fala minha, eu estou repetindo uma fala de outros, mas sendo prioritária, né? Porque traz resultados mais imediatos. Mas o que eu estou querendo colocar é o seguinte: será que dentro da história da gente existe uma vontade política efetiva de fazer algo diferente? Ou será que, como diz Foucault, né, é na micro-relação que se estabelece a macro-relação? Ou seja, essas relações distorcidas que cada vez estão mais presentes entre as pessoas, está repercutindo em estados mais distorcidos, em lugares mais distorcidos, onde isso se reflete cada vez com mais força na saúde mental. Naqueles que são os mais desassistidos, que ficam ainda mais desassistidos, que ficam ainda mais desprotegidos. O que você acha disso? O que você acha, Edna? O que vocês acham? Marta, Alexandre, Tabacou, Vitor, Giuseppe? O que vocês acham? Diga lá, Giuseppe. Bem, eu tenho uma dúvida de uma jovem que está grávida e ela é esquizoafetiva. No entanto, ela se julga capaz de cuidar do filho solteira e reluta em ir num CAPS solicitar uma declaração de incapacidade de se automanter. Queria saber se tem alguma orientação para esse caso. Olha só, Giuseppe, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, se toda a humanidade passar por dentro de um consultório psiquiátrico, eu acho que 90% não sai dela, não sai do consultório psiquiátrico sem uma receita médica e sem um adjetivo que o defina. Porque se estabeleceram padrões de comportamento que são completamente irreais para o ser humano, são completamente inviáveis, né? Você já viu um filme chamado Mentes Brilhantes? Hein, Giuseppe? Giuseppe? Bem, então eu vou continuar. Mentes Brilhantes é um filme, né? Eu não vi. Não viu, não? Está disponível. Vou até botar lá no nosso site, no YouTube. Bem, mas Mentes Brilhantes é uma história real de um economista que, ainda no início da faculdade, foi diagnosticado como esquizofrênico, em um grau bastante alto de esquizofrênico. Foi internado, era para ser medicalizado, mas se apaixona por uma moça e, como ao tomar o medicamento, o medicamento dificultava a ereção dele, segundo ele, que não é bem assim, mas ele se recusa a tomar o medicamento. Resultado, ele acaba ganhando o Prêmio Nobel de Economia.
Então, posso te dar muitos outros exemplos dentro disso. Posso te dar o exemplo também de Albert Einstein, que no ginásio foi reprovado na escola e a declaração do professor dele, que o reprovou, é que ele não tinha a menor condição psíquica de cumprir a escola, as demandas da escola. O professor que o reprovou era professor de matemática. Einstein, pura e simplesmente, pensa no mundo onde a matemática deixa de ser, inclusive, uma ferramenta e pensa no mundo onde tudo é relativo. O que eu estou querendo dizer para você, Giuseppe, é que essa moça que está grávida, ela está grávida dentro de uma situação que é coletiva. Então, dependendo de como ela seja acolhida, dependendo do que ela possa viver e como ela possa viver, independente se é esquizoafetivo ou não, ela pode ou não se produzir uma vida saudável para seu filho ou sua filha, como qualquer um de nós. O fato de alguém ter um adjetivo diferenciador premeditadamente, não quer dizer que necessariamente ele é capaz ou incapaz de conviver com uma criança, de produzir um mundo saudável com uma criança. Eu, por exemplo, sou muito amigo de uma figura pública muito conhecida, muito famosa, que a mãe dele tinha um alto grau de esquizofrenia. E ele, no entanto, é uma pessoa muito bem-sucedida na vida dele, faz absolutamente aquilo que ele quer, como ele quer. Né? E ainda tem um agravante no caso dele, que ele é afrodescendente e é homossexual, é gay. E, no entanto, acho que o fato do adjetivo da mãe não impediu nada que ele amasse, fosse amado, se sentisse muito amado pela mãe. Certamente o que essa moça precisa é de ser acolhida, como qualquer moça, como qualquer mulher grávida. E nesse processo, aqueles que a acolherem e vendo, intermediando e facilitando essa relação dela com a sociedade, dela com o mundo que a cerca. Pois não, Edna? Desculpe, estava com o microfone desligado. Acho que você tentou fazer uma síntese da sua pergunta e, com certeza, acho que é uma situação bem interessante para depois até a gente discutir. Tem muito material nisso aí que você acabou de falar. Mas, né, voltando para o livro, né, da discussão de hoje, que é a clínica peripatética, o professor Lancetti fala, né, e é o que a gente pensa já há algum tempo, que nós é que temos que ir às pessoas que não estão conseguindo ir ao CAPS. Né? Além de todo o belíssimo trabalho que a Estratégia de Saúde da Família faz, principalmente através dos agentes comunitários de saúde. Paulo falou uma das palavras mais importantes, né, na nossa clínica de saúde mental. Não só na clínica de saúde mental, não. Quando você precisa, né, do outro, que é a questão do cuidado. Então, essa pessoa, não sei
não consegui entender muito bem, porque você falou muito rapidamente, deve ter uma estratégia de saúde da família, no território dela. Então, vamos negociar com a minha equipe de onde ela mora, conversar com o médico fazer uma visita domiciliar e ela ser ouvida. Se precisa da medicação, se não precisa, o que é que se pensar num projeto terapêutico singular. Isso chama-se acolhimento, e é fundamental para qualquer um de nós. Não é fundamental só para ela, ou só porque ela está grávida, ou só porque ela é esquizoafetiva, ou só. Não, não, não. Qualquer um de nós. Assim, sem acolhimento, a gente não consegue existir. Nós precisamos ser acolhidos. Aliás, nós precisamos começar nos acolhendo, né? Vivendo cada um de nós a nossa possibilidade. E que faz parte da nossa possibilidade do outro. Pois não, Adilson, pode falar. Oi, eu quero falar sobre esse negócio de acolhimento, que acolhimento é o mínimo, né? Acolhimento nem precisa ser técnico para acolher, basta ter empatia. E agora, para ir passar em alguns serviços, você tem que marcar igual o BS, né? Ver se tem agenda, né? Então não tem mais acolhimento nem porta aberta. Tem que ver se tem agenda para marcar quando a gerência bem entender, né? Na saúde mental, se uma pessoa ela estiver precisando, ela tiver em surto e passar de 24 horas, fica, né, difícil de retornar novamente. Agora veja, a gente está falando de acolhimento. Nem mais o mínimo não está tendo, né? Não está tendo. Quando pede para marcar, e vem aqui daqui a 3 meses para passar numa avaliação para ver se pode passar naquele serviço especializado maravilhoso ou não, tá? Então, acolhimento seria o mínimo. Estou colocando isso daqui, que é a realidade, né? E tem lugar que tem cadeado na porta, cadeado, segurança, né? Na NICAPS, NSRT também, né? Então, até o acolhimento está modificado. Acolhimento aonde, né? Esse acolhimento tem agora o programa lá, Nós na Rede, que é o programa nacional do governo federal, né? Todo mundo sabe aqui. Vários estados aderiram, o programa Nós na Rede. Ninguém vê falar quase nada disso. Era para estar falando todo dia, toda hora, em todo lugar, do Nós na Rede. Não tá. Só sabe que lançou a portaria. A secretaria, os estados, eles escondem os programas, assim, que é de formação também, né? Eu não sei. Então, acho que quem trabalha também poderia repensar. Tem muita gente que entra para trabalhar para bater cartão, não é mais para defender a reforma psiquiátrica antimanicomial ou a política pública brasileira, principalmente os PJs.
esses PJ, esses contratados por organização social, né? E tem uma disputa aí entre quem é concursado, os pouquíssimos concursados, e os PJs da vida, os prestadores de serviço de OS, que entra de manhã à tarde já não está mais no lugar, né? Que vínculo que se faz de saúde mental atendendo como PJ, e que amanhã já não é mais o mesmo profissional que atendeu hoje. Obrigado. Então, olha só, eu queria compartilhar uma cena que eu vivenciei e que, aliás, eu acabei me envolvendo nela para falar disso que você abordou, Adilson, que é o seguinte: algum tempo atrás, poucos meses, eu estava andando na rua e aí estava passando em frente a uma igreja católica e tinha um segurança na porta da igreja e o segurança discutindo arduamente com uma pessoa em situação de rua. Eu fui chegando perto quando eu descobri que a situação era o seguinte: a pessoa em situação de rua queria entrar na igreja e o segurança estava ali para a impedir. Eu cheguei perto, conversamos um pouco, discutimos bastante e a população, aquela pessoa em situação de rua acabou entrando na igreja. Bem, mas eu estou colocando isso porque, assim, me parece cada vez mais presente essa cultura do não acolhimento da diferença. Você vê que atualmente nós vivemos num país que é dividido entre bolsonaristas e lulistas e bolsonaristas. O meio é um vazio, um abismo. Então, essa é uma questão que esbarra na questão do acolhimento. E por isso eu fiz questão de realçar que todos nós precisamos de acolhimento. Porque, com frequência, nós não o temos. Com frequência, o que existe é outra coisa. Mesmo entre familiares, mesmo entre o que eram amigos, né? Grupos de amigos. Eu acho que a gente tem que pensar cada vez mais em como praticar aquilo que a gente deseja sem esperar que essa prática se torne uma norma. Porque essa ausência da prática está fazendo com que as coisas pura e simplesmente desapareçam. A saúde mental, como ela é baseada no afeto, como ela é baseada no acolhimento, como ela é baseada na permanência, ela grita esse respeito, ela denuncia essa ausência, mas que é uma ausência que não é só na saúde mental, é na sociedade como um todo, gente. Eu vou dar um dado para vocês que, para mim, é absolutamente assustador, que eu já falei algumas vezes aqui e vou repetir para vocês. O ano passado, o Brasil bateu o recorde de suicídio de crianças e adolescentes. Crianças de 8 anos, vou repetir, 8 anos a 16 anos. O recorde histórico. Não é o recorde dos últimos 10 anos, não. É o recorde histórico. Os dados, os índices de calamidade pública em nossa sociedade são absolutamente alarmantes. Estima-se, por exemplo, que no Brasil existem em torno de 500 mil pessoas em situação de rua, que é um número alarmante. Porém,
Ninguém fala dos jovens entre 15 e 30 anos que nem trabalham e nem estudam. Sabem quantos são? 12 milhões de pessoas entre 15 e 30 anos que nem trabalham e nem estudam. Tem até um nome bonitinho que identificam eles, são os NEMs. Então, isso tudo está incluído na clínica peripatética. Isso tudo, a clínica peripatética se predispõe a atender e em busca de ir para a rua, encontrar essas pessoas que nem trabalham e nem estudam, encontrar esses adolescentes que poderiam se suicidar, que não está acontecendo. Então, a gente está com muito olho, e deve estar, na questão da saúde mental especificamente. Mas a saúde mental é um resultado da vida que nós vivemos, que está muito ruim. A qualidade de vida é muito ruim. Não sei se vocês conhecem pessoas que atuam nas escolas públicas no Brasil. Vocês sabiam que nunca houve, em toda a história do Brasil, tantos professores quanto agora em licença de saúde mental? Pois é. Então, a nossa sociedade está vivendo uma crise absurda. Nós que estamos aqui temos, eu acredito, que nos dar as mãos e tentar cada vez mais nos unirmos para podermos nos alimentar uns aos outros, nos fortalecermos para podermos praticar aquilo que nós sugerimos como prática coletiva. E para as ruas. Bem, eu queria mudar levemente de assunto, falando do mesmo assunto, que é o seguinte. Segunda-feira que vem, nós temos Emerson Merri. E aí, normalmente, até por pedido dele, eu quem sugiro o tema que ele vai abordar. Mas, ultimamente, eu tenho tido tantos temas para sugerir a ele que eu resolvi consultar vocês. Que tema que vocês gostariam que Emerson Merri abordasse? Quem tem alguma sugestão? Edna? Estou pensando aqui. Ai, meu Paulo, Deus do céu. nós. O que você iria sugerir para ele? A gente escolhe dentro do que você vai sugerir. Não, assim não, né? Não. Queria que surgisse alguma coisa. Fala, Dilson. Eu queria que ele fizesse um apanhado ou uma análise de conjuntura geral agora dos 2 anos de governo Lula na saúde mental e na política de álcool e outras drogas e falasse da perspectiva dele agora no ano e 4 meses agora, né, que tem de gestão com a nova coordenadoria do Desmad com o Marcelo Quimati. Se ele puder fazer essa junção, acho que seria bom, uma ótima avaliação até
para ficar gravada para gente no canal do YouTube. Porque Deixa eu ver todo se mundo. eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi o que você É uma falou. análise de conjuntura dos 2 anos Não, de então, você questão do queria que ele desmame de fizesse. álcool e outras drogas. 2, juntando com a opinião dele, com relação agora à nova coordenação de saúde mental, do Marcelo Quimati. É isso, 2 coisas, 2 itens. Deu para Entendi. entender? Se não Deu. entendeu, escreva. Não, 1, deu 2 sim. e 3. Deu, sem problema. Minha opinião com relação, porque eu quero ver também eu tenho a minha já, mas eu queria ver de um especialista né, como ele, que também é da saúde pública, de uma rede grande, né, de pesquisadores, de trabalhadores. Então é bom a gente ouvir ele também. O que ele achou nesses 2 anos, que foi no departamento da Sônia Barros, e agora no departamento de 1 ano e 4 meses, que falta só, de governo, Lula na gestão do Marcelo Quimati, que é da universidade também, né? Obrigado. E você, Tabacou? O Giuseppe pôs no chat sugestão de tema: medicina integrativa antroposófica. Esse não é bem a praia do Emerson, não. A praia do Emerson Giuseppe é mais a prática da saúde pública. Então, vamos lá. Edna, surgiu alguma coisa? Não, interessante, porque eu ia falar nessa linha do que o Adilson falou aí. Eu acho que a gente vive uma crise de lideranças muito grande na saúde mental. Então, os nossos líderes já estão aposentados ou então estão cansados já. Então, o Pedro, Paulo Amarante, você mesmo, você não sei onde é que arruma gás para estar aqui toda segunda-feira. Então, e assim, cadê o pessoal mais novo? Talvez essa falta de liderança é que esteja abrindo essa brecha, por exemplo, para as comunidades terapêuticas, junto, é claro, né, com os nossos governadores, etc, etc, etc. Né? Câmara, tudo. Eu gostaria. Marta, você tem alguma sugestão, Marta? Oi, gente. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite a todos. Eu coloquei aí no chat, Paulo. Coloquei sobre. Eu não estou vendo o chat. Fala para todos, para suscitar um debate. Eu coloquei a questão do uso abusivo das substâncias psicoativas entre crianças e adolescentes. Eu queria aprender um pouco sobre isso. Tá. Mas isso também não é muita praia do Merri, não. Vou reafirmar, o Merri ele é mais, a praia dele é mais saúde pública. Tá bom, tá bom. Tá? Eu acolho e sugiro, Marta, da gente fazer esse tema no próximo não, mas no outro encontro a gente ter esse tema, na segunda-feira de setembro. Tá bom? Tá bom. Eu estou fazendo curso, é segunda-feira de 15 em 15.
Aí eu vou ver se não coincide com essa data que você está colocando e te aviso, tá bom? Setembro ou agosto? Me fala, então, para a gente poder organizar isso, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Alexandre, alguma sugestão? Não? Não. Você falou o uso abusivo de substância por crianças e adolescentes em setembro, mas mês que vem é agosto. Você não pulou, não? Agosto, desculpe. Tá certo. Desculpe, Tabacão, você tem razão, obrigado. Vitor, alguma sugestão? Oi, tá me ouvindo? Oh, perfeitamente. Ué, sumiu, de repente. Caiu a ligação. Bem, semana que vem, eu vou ver com o Meri, dentro dessas sugestões de vocês, né? Assim, o que seria, o que eles predispõem. Eu acho que talvez essa sugestão de Adilson e Edna. Vitor, você começou a falar e aí caiu e voltou agora. Vai lá. Sim, não, eu achei as sugestões muito boas aí sobre essa questão política aí do governo atual, das transformações aí para a saúde mental e esses entraves todos aí que estão dificultando o avanço da reforma psiquiátrica. Eu sugeri, eu teria uma sugestão relacionada à questão da saúde mental do trabalhador, que seria um tema também interessante colocar pós-pandemia, aumento de afastamentos relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão, que mais que dobrou, na verdade, né? Eu acho que é um tema que precisa estar sendo colocado aí, essa relação das organizações de trabalho com o trabalhador e a perspectiva da saúde mental deles no trabalho. Não sei se é o tema para ele, mas... Tá ok. Bem, eu vou levar até ele essas discussões da gente. Sim, Tabacô. Será que dimensionamento de equipamentos, se ele trabalha com saúde pública, ele não podia falar para a gente sobre o dimensionamento do serviço público? O que deve ter a cada 70 mil pessoas, por exemplo? Que equipamentos... Tabacô, isso daí já foi respondido para você, já te mandaram até material para você ler, estudar e dar certo, lembra? Certo, tá bom. Tá bom? Adilson. E aí, se ele fazer esse panorama dos 2 anos de governo na gestão da Sônia Sim, e a opinião dele, o que ele espera agora, 1 ano e 4 meses da gestão do Marcelo Quimati e a perspectiva dele, né, que aí entra a perspectiva dele, aí daqui 1 ano e meio, que falta, né, já dentro do processo eleitoral de 2026. Eu acho que dá para fazer nos guiar bastante com a opinião dele e tanto na avaliação dele quanto na que ele espera do ano e meio, mas que falta e projeção para as próximas eleições. E ele vai discorrer sobre tudo isso. E de falar para quem não leu ainda, o relatório, lá o 13º relatório em dados do Ministério da Saúde.
foi bem divulgado isso. Vou colocar de novo no grupo, que lá fala o tanto de equipamento que tinha na gestão Bolsonaro, e Temer e Bolsonaro, agora que tem no governo atual, e as projeções agora que tem ainda em andamento, tá? Isso já está tudo nesse relatório. Obrigado. Paro por aqui. O microfone está fechado, Paulo. Obrigado, Adilson. Bem, pessoal, olha só. Infelizmente, hoje não deu para gravar. E teve aquele problema lá de caiu a internet, e ela não voltou ainda. E eu tive que acabar aqui nossa conversa através do celular. Pois não, Giuseppe? Não, aproveitando a sugestão do colega de falar sobre a saúde mental nas empresas, a NR1 já prevê a saúde psicossocial e obriga que as empresas tenham um programa, só que só vai entrar em vigor no ano que vem. Então, fica essa sugestão de abordar a nova NR1. Ok. O Meet está dizendo que está gravando, Paulo. Sim. Então, ótimo. Está gravando. Eu vou te pedir, inclusive, para quando terminar aqui, você... Ah, não, está aqui, eu termino, eu acabo com a gravação. Então, ótimo. Então, está gravado. Publicarei lá na quarta-feira. Tá bom? Um forte abraço para todos. Até semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite. Um abraço Boa em noite. todos. Boa noite, até segunda. Tchau. Boa noite.